O desejo que nasce dentro de você não é um acidente. Ele tem uma origem biológica, sim, mas também simbólica e espiritual. O campo da epigenética nos ensina que você não é prisioneiro dos seus impulsos, mas também não é livre deles enquanto não os compreende. A mente subconsciente, repleta de programações herdadas e memórias emocionais, decide silenciosamente o destino dessa energia. Você acredita que precisa reprimir? Ela vira sombra. Você acredita que deve se entregar sem direção? Ela vira vício. Mas se você decide observar, acolher e redirecionar, então ela vira criação. Joe Dispenza explica como o cérebro pode ficar viciado em determinados estados químicos. A excitação constante, provocada por fantasias, estímulos visuais ou lembranças repetidas, aciona circuitos neurais que pedem mais e mais da mesma sensação. E esse vício não é diferente de qualquer outro. Ele exige mais intensidade, mais frequência, mais tempo. Aos poucos, o prazer vira prisão. O desejo, que poderia ser canal de transcendência, vira repetição. Você se sente preso em ciclos que se iniciam e terminam sempre da mesma forma. Uma excitação artificial, um alívio momentâneo, uma sensação de vazio, e tudo recomeça, de novo e de novo. Pense na imagem de um rio represado. A água se acumula, pressiona, tenta fluir, mas sem um canal, ela encontra vazamentos. E esses vazamentos são os excessos, ansiedade, compulsão, fantasias mentais que você não consegue controlar, culpa, vergonha, tentativas de compensar, de esconder. Quando a energia não é direcionada, ela transborda. Não porque você é fraco, mas porque está tentando conter uma força que nasceu para se mover. Este vídeo não é um convite à repressão, nem à indulgência. É um chamado à consciência. A proposta aqui não é lutar contra a energia sexual, mas aprender a dançar com ela, aprender a escutá-la, a conduzi-la, a transmutá-la. Não para se tornar mais puro, mas para se tornar mais inteiro, mais alinhado, mais conectado com a parte de você que sabe que existe algo maior, porque talvez o que você chama de desejo seja apenas o eco de algo mais profundo. Talvez você não esteja apenas buscando prazer, mas buscando conexão. Talvez a excitação que te domina não seja o fim em si, mas um lembrete de que existe algo dentro de você, pedindo para ser reconhecido, transformado, elevado. Essa é uma jornada de reconexão com a sua essência, uma jornada de cura, de entendimento, de retorno ao que é sagrado, sem negar o que é humano. E tudo começa por aqui, com a decisão de olhar para essa energia com novos olhos, sem medo, sem julgamento, com presença, com compaixão, com verdade. Vamos caminhar por esse rio juntos. A prisão invisível do impulso, quando o desejo vira distração espiritual. À primeira vista, o desejo parece apenas uma reação natural, um instinto que aparece de repente, sem aviso. Mas, quando você olha com mais profundidade, percebe que ele carrega mensagens escondidas. O desejo, muitas vezes, não surge porque você está inteiro. Ele surge porque há uma ausência, porque há uma ferida, porque há um silêncio dentro de você que não foi escutado. E então, o impulso vem como disfarce, vem como distração, vem como tentativa inconsciente de anestesiar o que dói. Quantas vezes o desejo bate à porta justamente nos momentos de solidão, ou quando a vida parece insossa, parada, sem sentido? Ele aparece como um convite à excitação, mas por trás, o que ele realmente deseja é presença. O desejo sexual, nessas horas, é como um alarme disfarçado. Ele não está pedindo um corpo, ele está pedindo consciência, está pedindo que você se veja, que você se acolha, que você volte para dentro. Mas, por não sabermos ouvir, seguimos o impulso e, por alguns instantes, esquecemos de nós mesmos. Esquecemos do vazio, esquecemos da dor, até que ela volte, mais tarde, mais forte, mais silenciosa. O desejo, quando mal compreendido, não é só um chamado do corpo, é uma estratégia do inconsciente para escapar do agora, escapar do desconforto de estar presente com tudo aquilo que ainda pulsa dentro de você sem resolução. E assim, sem perceber, o desejo vira fuga. Ele deixa de ser canal de conexão com a vida e se transforma em um desvio, em um véu, em um atalho que não leva a lugar nenhum. Essa prisão é invisível porque parece prazerosa, mas no fundo é uma repetição que mantém você preso na superfície de si mesmo. Toda vez que o impulso vem e você corre para satisfazê-lo automaticamente, algo dentro de você fica para trás. Uma parte que queria ser olhada, uma parte que não queria prazer,
mas presença. O prazer pode acalmar por alguns minutos, mas a ausência de si continua. Continua gritando por trás de cada clique, de cada fantasia, de cada tentativa desesperada de não sentir. Reconhecer isso não é se culpar, é se libertar, porque só quem enxerga a prisão pode encontrar a saída. O desejo não precisa mais ser uma distração, ele pode se tornar bússola, mas, para isso, é preciso escutá-lo de verdade, ir além do que ele aparenta ser. E ali, nesse silêncio entre o impulso e a ação, começa a verdadeira liberdade. A dopamina como sabotadora espiritual, sem você perceber. Existe uma química sutil, silenciosa e quase imperceptível que governa boa parte de nossos comportamentos. Ela se chama dopamina e, embora esteja presente em diversos processos naturais, quando estimulada artificialmente e repetidamente, ela se torna uma armadilha invisível. A dopamina, nesse contexto, não te dá prazer verdadeiro, ela apenas te dá antecipação, ela te empurra para o desejo, te prende no ciclo da expectativa, mas o alívio que ela promete quase nunca chega de forma completa, e se chega, é efêmero, escapa pelos dedos como areia fina. Você acredita que está no controle, mas na verdade, são os circuitos químicos do seu cérebro que estão comandando a cena. Cada estímulo visual, cada imagem, cada lembrança sexualmente excitante que você acessa, tudo isso ativa o sistema dopaminérgico. E quanto mais você estimula, mais o cérebro pede, mais ele exige, e menos ele se satisfaz com o pouco. O que antes bastava, agora já não é suficiente. Você entra em um estado de urgência constante, ansiedade sutil, pressa sem nome, um estado interno de escassez que não tem fim. E é assim que se forma o ciclo: estímulo, excitação, descarga, alívio, culpa, reinício. Tudo isso alimentado pela busca desesperada por algo que preencha o vazio que a própria repetição ajuda a criar. É como um buraco que se aprofunda cada vez que você tenta tampá-lo com os mesmos tijolos quebrados. E o mais doloroso, isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque seu cérebro foi condicionado, foi treinado a responder aos mesmos gatilhos com os mesmos comportamentos. É biológico, sim, mas é também espiritual. Porque esse estado químico constante de excitação e urgência não combina com a expansão da consciência. A mente acelerada não acessa o espírito. O corpo agitado não escuta o silêncio interior. A alma não floresce em solo instável. Quando você está preso no vício da dopamina, você não está presente. Você está sempre um passo à frente, desejando algo que ainda não tem. E esse estado constante de quase prazer te afasta do agora, do coração, da quietude, afasta da sua própria essência. A energia sexual, quando atravessada pela compulsão dopaminérgica, se torna fragmentada. Em vez de ser usada para criar, ela se dissolve em momentos rápidos e desconectados. Em vez de te elevar, ela te esgota. Em vez de te levar para dentro, ela te dispersa. E a espiritualidade, quando verdadeira, exige o oposto disso. Exige presença, exige integração, exige entrega sem pressa. Por isso, reconhecer o papel da dopamina nesse jogo é um passo fundamental, porque só assim você começa a perceber que muito do que você sente como desejo não é de fato seu. É apenas um eco químico de algo que o seu corpo aprendeu a repetir, mas o que se aprende também pode ser reaprendido, e essa consciência por si só já começa a quebrar o ciclo. Cuidado com o falso celibato. Repressão não é transmutação. Há uma diferença enorme entre transformar e suprimir, entre redirecionar e reprimir, entre sublimar e esconder. No caminho espiritual, muitos acreditam que negar o desejo é o caminho mais rápido para a elevação, como se o corpo fosse um obstáculo, como se o prazer fosse um inimigo, como se a energia sexual precisasse ser cortada, abafada, extinta. Mas essa crença, embora antiga, carrega um erro profundo, porque o que é reprimido não desaparece, apenas se esconde, e o que se esconde retorna com mais força, em formas distorcidas, silenciosas, muitas vezes perigosas. O falso celibato é justamente isso, uma tentativa de alcançar pureza espiritual pela via da negação. Um esforço racional para suprimir algo que é essencialmente energético e instintivo. Quando alguém tenta se manter casto apenas pela força da disciplina, mas sem compreender, sem escutar, sem ressignificar o que essa energia quer dizer, o que acontece não é transcendência, o que acontece é tensão. A energia não flui. Ela se acumula, e tudo que se acumula sem direção, eventualmente explode. Essa explosão não precisa ser sexual. Ela pode vir em forma de raiva, de julgamento, de controle excessivo, de orgulho espiritual, de compulsões paralelas que parecem mais aceitáveis.
mas que também nascem do mesmo lugar. A tentativa inconsciente de lidar com uma força que não foi compreendida. O desejo, quando reprimido, gera sombra, e a sombra se manifesta onde menos esperamos, muitas vezes justamente onde acreditamos estar mais evoluídos. É preciso entender que o corpo não é inimigo do espírito. Ele é o templo, é o campo onde a consciência se manifesta. E negar o corpo é, de certa forma, negar a própria existência. A energia sexual, por mais intensa que seja, não está ali para te testar. Ela está ali para te ensinar, para te revelar onde ainda há desejo não integrado, partes não acolhidas, histórias não resolvidas. O caminho não é negar, é olhar, é escutar, é transmutar. Transmutar é diferente de reprimir, porque transmutar é um ato de consciência, é transformar a forma da energia, sem apagar sua essência. É permitir que o desejo se refine, que ele encontre novas rotas, novas expressões, que ele saia da esfera da urgência e entre na esfera da presença. Quando isso acontece, o que antes era visto como pecado se revela como portal, e o que antes era evitado se transforma em força a serviço da alma. Não se trata, portanto, de escolher entre ceder ou reprimir. Trata-se de escolher ver com profundidade, sentir com consciência e permitir que o desejo encontre em você um lugar de verdade, um lugar onde ele possa ser bem-vindo, escutado e transformado em algo maior. Porque a espiritualidade mais profunda não exige que você negue o corpo, ela exige que você o integre com sabedoria. O corpo como laboratório vibracional, a sexualidade como campo de alquimia. Imagine o seu corpo como um grande laboratório, um espaço vivo, pulsante, onde tudo vibra, tudo sente, tudo registra. Cada pensamento gera uma frequência, cada emoção, uma substância, cada sensação, uma assinatura vibracional. Nesse laboratório, a energia sexual é como o fogo. E o fogo, como sabemos, não é bom nem ruim. Ele apenas é. Pode incendiar uma floresta ou forjar o ouro mais puro. Tudo depende do recipiente. Tudo depende do que você está pronto para transformar. Na alquimia espiritual, o fogo sempre foi símbolo de transmutação. E o desejo sexual é um dos fogos mais intensos que existem dentro de nós. Quando não compreendido, ele queima, consome, devora. Mas quando acolhido com consciência, ele aquece, desperta, renova. O corpo, nesse processo, deixa de ser apenas um instrumento de prazer. Ele passa a ser um portal, um campo de experimentação vibracional, onde se aprende, se sente e se refina a própria energia. A chave está na presença. Não a presença superficial, mas a presença sensorial, aquela que envolve estar inteiro no próprio corpo, percebendo cada nuance, cada tensão, cada impulso. É nesse estado de presença que o desejo começa a se revelar por completo. E você percebe que ele não quer apenas se manifestar, ele quer se expandir. Ele quer te levar a estados mais sutis, mais conectados, mais elevados. É possível transformar o toque em meditação. É possível transformar o calor em oração. É possível transformar a excitação em criação. Mas para isso, é preciso cultivar silêncio interior. É preciso desacelerar. É preciso deixar que o corpo fale. Não só a carne, mas o campo energético. O movimento interno que muitas vezes é ignorado no ruído da pressa ou na pressa do prazer. A sexualidade, vivida assim, se torna alquimia, um processo de refinamento constante, onde o bruto vira sutil, onde o impulso vira insight, onde a tensão vira potência e o prazer se torna mais profundo, não porque é mais intenso, mas porque é mais inteiro. Ele nasce da conexão, da entrega, da sintonia com algo que transcende o físico, mas que só pode ser acessado por meio dele. É no corpo que o espírito desce, é no corpo que o céu toca a terra. Por isso, a energia sexual não precisa ser evitada, ela precisa ser ouvida, cultivada, direcionada com sabedoria. E quando isso acontece, ela não apenas transforma você, ela transforma tudo o que você toca, tudo o que você cria, tudo o que você é. Quando o desejo é uma tentativa inconsciente de reconexão divina, por trás de todo desejo existe uma ausência, uma lembrança antiga, quase esquecida, de algo que um dia foi inteiro, um estado de unidade que, ao longo do tempo, foi fragmentado. O desejo sexual, em sua camada mais profunda, não é apenas vontade de corpo, ele é saudade, é memória, é o eco de uma conexão primordial com algo maior, algo que transcende o toque, o prazer e o tempo. Quando olhado com sensibilidade,
O desejo revela que ele não está buscando outro corpo, ele está buscando a totalidade perdida dentro de si mesmo. É por isso que, mesmo quando saciado, o desejo muitas vezes retorna, porque o que se procura, no fundo, não é apenas o orgasmo, é a fusão, é o esquecimento do eu e a lembrança do todo. É o instante em que o tempo some, o pensamento desaparece e o corpo se dissolve numa presença maior. O sexo, em suas raízes mais profundas, é símbolo de uma união divina, de um retorno ao estado de completude. Mas, ao longo dos séculos, esse símbolo foi sendo profanado, esvaziado, transformado em produto, em pressa, em performance. As tradições mais antigas sabiam disso. Sabiam que o corpo podia ser templo, que o ato podia ser ritual, que o prazer podia ser ponte para o sagrado. Em muitas culturas, a sexualidade era honrada como manifestação direta do divino. Não havia culpa, havia reverência. Não havia pressa, havia escuta. Havia intenção. O ato não era separado da alma. Ele era uma forma de elevar a alma, de tocar o mistério através do corpo, de se perder por instantes, para então se reencontrar em outro nível de consciência. Mas hoje, vivemos sob o domínio do ego apressado, e o que era sagrado virou rotina, o que era profundo virou consumo, o que era caminho virou distração. A energia sexual foi reduzida ao seu aspecto mais bruto, esquecendo-se de sua origem sutil, e é por isso que muitos sentem, mesmo após o prazer, uma certa tristeza, um vazio que insiste em voltar, porque o corpo foi tocado, mas a alma não. O desejo foi atendido, mas o espírito não foi ouvido. Reconhecer essa camada do desejo não é negar as outras. É apenas permitir que ele seja mais do que reação, mais do que impulso. É permitir que ele seja mensageiro. E se você escutar com atenção, talvez perceba que aquilo que você acreditava ser apenas um instinto é, na verdade, um chamado. Um lembrete de que existe algo maior esperando por você. Algo que não pode ser encontrado fora, mas que pode ser acessado dentro. Quando o desejo deixa de ser carência e se torna conexão. Quando o corpo deixa de ser prisão e se torna ponte. Quando o prazer deixa de ser fuga e se torna presença. Erro invisível. Tentar controlar o desejo com força de vontade racional. O desejo não nasce na lógica. Ele não se alimenta de argumentos, nem se apaga com decretos mentais. Ele vem de um lugar mais profundo, onde moram as emoções não resolvidas, os registros corporais, as memórias que ainda vibram mesmo quando esquecidas. E é por isso que quando você tenta silenciar esse desejo apenas com a força da mente, o resultado é quase sempre o mesmo: tensão, frustração, recaída. Porque o inconsciente, onde o desejo verdadeiramente habita, não responde ao controle, ele responde à verdade, ele responde à escuta. Bruce Lipton nos lembra que 95% do nosso comportamento é governado por programas inconscientes, são padrões herdados, crenças internalizadas, experiências passadas que continuam agindo mesmo quando você acha que está no comando. Você pode decidir racionalmente que não quer mais se perder em impulsos, mas se lá dentro ainda houver uma crença de que prazer é culpa ou de que você precisa se anestesiar para sobreviver, o corpo vai seguir obedecendo essa programação silenciosa. A força de vontade, sem a força do entendimento, é como remar contra a corrente com os olhos vendados. Desde muito cedo, somos condicionados a enxergar o desejo como algo perigoso, sujo, vergonhoso. A educação, a religião, a cultura, tudo imprime em nós códigos emocionais sobre o corpo, o prazer, o sagrado. E esses códigos não desaparecem porque você decidiu mudá-los. Eles precisam ser revisitados, ressignificados, curados. Porque enquanto você estiver tentando controlar algo que não compreende, estará travando uma guerra contra si mesmo. E toda guerra interna consome mais do que resolve. É preciso ir além do esforço. É preciso entrar no campo da observação. Olhar para o desejo não como inimigo, mas como espelho. O que ele revela sobre você, o que ele está tentando compensar, qual a história por trás da urgência, qual é a dor por trás da fantasia. A mente racional quer respostas rápidas, mas a alma quer presença. Ela quer que você pare de lutar contra si mesmo, que pare de fugir, que aprenda a escutar sem julgar, a sentir sem se afogar, a transmutar sem se punir. Quando você para de tentar controlar e começa a compreender, algo profundo começa a se dissolver. A compulsão perde força, o impulso se acalma e o desejo, aos poucos, se transforma. Não porque foi vencido,
mas porque foi acolhido, porque o que antes era reação se tornou revelação. E, nesse espaço de clareza, a energia que antes parecia te dominar começa a te obedecer, não por medo, mas por sintonia, porque agora ela sabe que há em você um espaço seguro para ser vivida com consciência. História real, como ele curou a compulsão sexual ao entender sua raiz emocional. Havia um homem que, por muitos anos, acreditou estar aprisionado em um vício. Tentava controlar, tentava resistir, prometia que seria diferente a partir do próximo dia, da próxima semana, do próximo ciclo, mas, inevitavelmente, acabava voltando aos mesmos comportamentos, fantasias repetidas, atos impulsivos, momentos curtos de alívio seguidos por longas horas de arrependimento. Ele se olhava no espelho com vergonha, pensava que era fraco, pensava que era sujo, que não tinha força de vontade suficiente, e quanto mais tentava lutar contra o desejo, mais ele parecia crescer, ganhar novas formas, se infiltrar em cada pensamento. Foi somente quando ele desistiu de lutar que começou a se libertar. Não desistiu no sentido de se render à compulsão, mas desistiu de se violentar emocionalmente. Desistiu de se punir, de se cobrar a perfeição. E no lugar da luta, entrou o silêncio, a escuta. Pela primeira vez, ele se perguntou: o que há por trás desse desejo constante? E a resposta não veio da cabeça, veio do corpo. Veio do peito apertado, da sensação de vazio que insistia em ocupar as madrugadas, do medo antigo de não ser amado, da voz da infância que dizia, em silêncio: você só vale algo quando agrada, quando é desejado, quando é aceito. Foi então que ele entendeu. O que ele buscava não era sexo, era aprovação, era afeto, era pertencimento. A energia sexual, naquele caso, era apenas a ponta do iceberg, era a superfície de uma história muito mais profunda. A história de alguém que aprendeu, desde pequeno, a buscar fora aquilo que faltava dentro. Quando ele reconheceu isso, tudo mudou, não de uma vez. Não como mágica, mas de forma orgânica, progressiva, como uma ferida que finalmente encontra ar para cicatrizar. Ele começou a conversar com o próprio desejo, a agradecer por ele estar ali, sinalizando onde ainda havia partes não vistas. Começou a tratar o impulso não como inimigo, mas como mensageiro. E aos poucos, a urgência foi cedendo espaço para a escolha. A compulsão deu lugar à consciência, e o corpo, que antes era campo de batalha, tornou-se território sagrado. O mesmo desejo que o arrastava, agora o guiava, não porque foi apagado, mas porque foi compreendido. Essa história é simbólica, mas real, porque ela é a história de muitos. Talvez seja a sua, talvez seja a de alguém que você ama. Ela nos lembra que por trás de cada repetição compulsiva existe uma emoção sufocada, uma memória mal digerida, um pedido de cuidado que nunca foi atendido. E quando você se permite escutar com compaixão, o que parecia ser um defeito se revela como um convite à cura, à reconciliação com você mesmo, ao reencontro com sua própria essência. A técnica do redirecionamento vibracional consciente. Existem momentos em que o desejo chega como uma onda, intenso, quase incontrolável, e o instinto, condicionado por anos de automatismo, quer apenas aliviar essa pressão. Mas e se, em vez de descarregar, você aprendesse a redirecionar? E se essa mesma energia, que parece ser apenas física, pudesse ser transformada em expansão, em sensibilidade, em criação? É isso que o redirecionamento vibracional consciente propõe. Não se trata de suprimir, tampouco de resistir com força bruta. Trata-se de aprender a mover essa energia dentro de você, com presença, intenção e delicadeza. Tudo começa pela respiração. O desejo, quando surge, acelera, a mente dispara, o corpo se agita, mas a respiração tem o poder de desacelerar o sistema. Inspirar profundamente, sentindo o ar entrar, se expandir no abdômen, percorrer a coluna, expirar devagar, soltando a tensão, dissolvendo o automatismo. A respiração consciente quebra o ciclo. Ela abre espaço entre o impulso e a ação. Espaço onde a escolha nasce. Junto da respiração, entra a visualização. A imaginação é um instrumento de alta potência energética. Ao invés de permitir que a mente vague em imagens que alimentam a excitação inconsciente, você passa a guiá-la. Visualize essa energia subindo pela sua coluna, percorrendo cada vértebra como se acendesse uma luz interior, do chakra base até o topo da cabeça. Sinta o calor se transformar em presença, em vibração mais sutil, em expansão do campo ao redor do seu corpo. A intenção é o terceiro pilar. Respirar e visualizar sem intenção clara é como dirigir um carro sem destino. A energia precisa de direção, e a intenção
É essa bússola. Pergunte a si mesmo, no auge do impulso, para onde essa energia pode ser levada? O que eu quero criar com ela? Pode ser clareza, pode ser inspiração, pode ser amor, pode ser silêncio, pode ser cura. Quando você dá uma função espiritual à energia, ela obedece, porque ela não é caos. Ela é força esperando comando. É importante lembrar que essa prática não é sobre perfeição, é sobre cultivo. Você não precisa acertar todas as vezes, mas quanto mais você pratica, mais seu corpo aprende, mais seu sistema nervoso entende que há outras rotas possíveis, mais a urgência dá lugar à leveza, e com o tempo, o que antes era descarga, vira refino, vira canal, vira instrumento de conexão com algo maior. O redirecionamento vibracional consciente é, acima de tudo, um gesto de cuidado consigo mesmo, um ato de amor próprio em sua forma mais sutil, um lembrete de que você não precisa ser escravo da sua energia. Você pode ser maestro. E como em toda boa orquestra, tudo começa com escuta, tudo começa com ritmo, tudo começa com silêncio e presença, porque a maioria falha ao tentar sublimar o desejo. A ausência de propósito superior. Há algo essencial que quase sempre passa despercebido na tentativa de transformar o desejo. Direção. Não basta querer conter, respirar, visualizar. Não basta aplicar técnicas. Se a energia não tiver um propósito verdadeiro para onde se mover, ela volta ao ponto de origem, ela gira em círculos, ela implode, porque a energia sexual é uma força criativa, e toda força criativa precisa de um campo de manifestação, ela precisa de uma razão para subir, um espaço onde possa se expandir, se refinar, se colocar a serviço de algo maior do que ela mesma. Muitas pessoas falham nesse caminho não por falta de esforço, mas por falta de sentido. Tentam sublimar o desejo para serem melhores, para evitarem o erro, para provarem controle, mas esses motivos nascem do ego. E o ego, mesmo quando bem intencionado, não sustenta o processo vibracional por muito tempo. Ele cobra, ele cansa, ele julga e, eventualmente, ele cede. O que sustenta de verdade uma transmutação é o campo do coração, é o propósito, é o desejo de servir a vida com mais inteireza, mais verdade, mais consciência. Quando o desejo não encontra um destino, ele se perde. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer impulso te arrasta. Mas, quando há um porquê profundo, quando há uma missão, um chamado, uma criação sendo gestada dentro de você, então o desejo encontra função. Ele se organiza, ele se alinha, ele passa a ser combustível, não distração. E nessa hora, tudo muda, porque a energia que antes te dominava, agora te impulsiona. Criar um campo de intenção espiritual não é algo místico ou distante. É algo simples, íntimo, silencioso. É parar, respirar e se perguntar com honestidade: para onde minha alma quer ir? O que eu estou aqui para manifestar? Qual é o espaço dentro de mim que precisa ser preenchido não com prazer imediato, mas com presença duradoura? E, a partir disso, escolher uma direção. Pode ser a arte, pode ser o cuidado, pode ser o silêncio, pode ser a cura, pode ser o simples ato de estar inteiro no que faz. Quando você oferece à sua energia sexual uma missão, quando você a canaliza para algo que esteja em ressonância com sua alma, ela para de se manifestar como excesso, ela se estabiliza, ela se eleva, porque agora ela sabe para onde ir, e você, aos poucos, se torna mais do que um recipiente dessa energia. Você se torna instrumento, se torna ponte, se torna expressão viva de um desejo que não busca apenas prazer, mas realização profunda. Propósito não é luxo espiritual, é necessidade vibracional, e sem ele, toda tentativa de ascensão fica incompleta. A sexualidade como portão iniciático, o que Neville Goddard chamaria de imaginação encarnada. Existe um ponto em que desejo, intenção e criação se encontram. Um ponto sutil onde o corpo se torna solo fértil para o espírito, onde a energia, em vez de se dispersar, começa a se concentrar em algo que transcende a própria forma. É nesse ponto que a sexualidade se revela como portal. Não um portal para o prazer vazio, mas para a manifestação consciente, para a integração profunda entre o que você sente, o que você imagina e o que você vibra. Neville Goddard chamou esse espaço de imaginação encarnada, o útero invisível onde tudo é gestado antes de ser visto. A imaginação, nesse contexto, não é devaneio, é criação, é força geradora. E a energia sexual, quando unida à imaginação com intenção verdadeira, se torna combustível da manifestação, porque o que cria realidades não é apenas o que você pensa,
mas o que você sente, o que você vibra, o que você visualiza enquanto seu corpo se alinha emocionalmente com aquela imagem. É nesse momento que o invisível começa a tomar forma, que o desejo deixa de ser carência e se torna semente, que o corpo deixa de ser veículo da repetição e se torna vaso de criação. Neville dizia que você se torna aquilo que imagina ser, mas ele também dizia que é preciso imaginar com emoção, com convicção, com fé. E a energia sexual, tão intensa, tão viva, tão disponível, pode ser o elemento que faltava para que essa imaginação ganhe força suficiente para sair do plano do pensamento e entrar no plano da experiência. Quando você une o desejo com uma intenção clara e uma visualização coerente, o campo ao seu redor começa a se reestruturar, não por mágica, mas por ressonância, porque a realidade responde ao estado vibracional, não às palavras soltas, não às intenções vazias, mas à coerência sentida em cada célula. Essa é a chave da alquimia interior. Não negar o desejo, mas redirecioná-lo com consciência. Não fantasiar, mas imaginar com clareza. Não vibrar carência, mas emanar presença. E para isso, é necessário silêncio. É necessário entrega, é necessário coragem de romper com velhas narrativas sobre o corpo, sobre o prazer, sobre o que é espiritual e o que não é. Porque tudo é espiritual quando há consciência, tudo é sagrado quando há intenção. A sexualidade, então, deixa de ser apenas função biológica ou impulso condicionado. Ela se torna iniciação, ela se torna linguagem entre você e o campo invisível que te cerca. Ela se torna o ponto de partida de uma nova realidade. Não baseada no controle, mas na integração. Não baseada na culpa, mas na criação. E quando isso acontece, o desejo não é mais um problema. É o primeiro passo de um processo de manifestação profunda. Uma ponte entre o que você sente agora e o que você está prestes a viver. A mente como portal, a energia que você negava, é a mesma que vai te elevar. Bruce Lipton nos ensinou que toda emoção repetida molda o corpo, molda os pensamentos, molda a biologia, molda a realidade. O que você sente todos os dias, mesmo que silenciosamente, mesmo que não fale sobre, mesmo que tente esconder, é o que está construindo a estrutura da sua vida. E a energia sexual, por ser uma das mais intensas e profundas, não escapa dessa regra. Quando ela é vivida com culpa, ela molda o corpo com culpa. Quando ela é reprimida com medo, ela molda a mente com medo. Mas quando ela é vista como inteligência, quando é reconhecida como força de criação, ela começa a moldar uma nova vida. Essa energia que você talvez tenha negado por tanto tempo, essa energia que você acreditou ser pecado, excesso, erro, pode ser exatamente a força que está faltando para sua elevação. Pode ser a centelha que faltava para incendiar não o vício, mas a consciência, não o prazer fugaz, mas a presença que permanece. Porque dentro dessa energia bruta, existe uma sabedoria que ainda está viva, um potencial que ainda pulsa, algo que não quer ser suprimido, quer ser ouvido, quer ser usado, quer ser refinado. Greg Braden fala do coração como o catalisador do campo eletromagnético pessoal. Ele mostra que, quando o desejo atravessa o filtro do coração, ele se transforma, deixa de ser impulso e se torna oração viva, um pedido que não vem da ausência, mas da comunhão. Um chamado que não nasce da carência, mas da unidade. E quando o desejo passa pelo coração, ele para de implorar, ele começa a abençoar, ele começa a vibrar diferente. E a vida começa a responder diferente. Pense no bambu. Durante anos, ele cresce em silêncio, de forma quase imperceptível. Suas raízes se aprofundam, se expandem por debaixo da terra, preparando o terreno. E então, um dia, ele floresce, alto, forte, flexível, e transforma toda a paisagem ao redor. O mesmo pode acontecer com você, com essa energia que agora você vê com outros olhos. Ela não precisa ser combatida, ela só precisa de direção, de solo, de escuta, de espaço para florescer em algo maior. E talvez tudo aquilo que você chamava de vício nunca tenha sido um erro. Talvez tenha sido apenas um chamado, um pedido do seu corpo, da sua alma, da sua missão. Um lembrete de que dentro de você existe um rio de força criativa esperando para ser conduzido de volta à fonte, de volta ao seu propósito mais profundo, de volta à sua origem, de volta à sua verdade. Que essa jornada seja o início de um reencontro, não com o desejo reprimido, mas com o desejo redimido, com o desejo que se lembra que é sagrado, que é ponte, que é portal, que é caminho, e que, quando reconhecido com o coração aberto, pode não apenas transformar você, pode transformar o mundo ao seu redor.